Esse início de trabalho eu sempre tenho assim uma fala que eu dedico à minha equipe e fico grato mesmo de estar participando dessa equipe, porque o trabalho na equipe tem essa coisa boa. O movimento possibilita assim até a saúde, porque quando a gente esforça, quando a gente movimenta, a saúde vem. O nosso corpo assemelha-se a um riacho. Se o riacho está em movimento, a água está sempre pura e cristalina. E o nosso corpo, com o movimento, ele vai ficando sempre sadio e apto a... Quando a pessoa vai ficando com mais idade, ela vai vendo que vai apresentando as limitações. Mas com os movimentos e com a ponderação, sempre pode contar com o corpo. Então, o nosso trabalho tem essa coisa boa, tem o esforço, e tem aquele que faz o esforço também fica beneficiado. Ele possibilita o movimento da equipe e ele fica com a saúde. Meu agradecimento. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso. O nosso tema é o ser humano terreno diante de seu Deus. E a gente vem observando assim, em nosso dia a dia, no nosso comportamento, na nossa maneira interior de viver conosco mesmo, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com esses quadros que a gente tem, que é fácil da gente observar como que a gente é com a gente mesmo, o esforço que a gente faz para corresponder com as responsabilidades que a gente tem, como é que a gente é com os filhos, com a companheira, com o companheiro. Então, a maneira que a gente relaciona, a maneira que a gente sente a vida, então a gente vê assim que a grandeza do Criador, pelo tamanho do universo, pelas fotos que apresentam assim dos sistemas solares, dos novos sistemas, da grandiosidade e a maneira pequena e mesquinha como a gente relaciona com as pessoas, com os semelhantes, a gente vai observando assim que a maneira que a gente também dirige ao Criador também é da mesma maneira. Não tem uma referência diferente assim, a nossa pequenez, o nosso jeito de ser, a nossa formação, porque a nossa formação é a formação dos nossos pais. E a gente vê assim, com os anos, o jeito que os nossos pais são, a gente vê que a gente não pode ser diferente. Eles se encontram hoje mais enrijecidos porque se encontram mais décadas na nossa frente. Isso não quer dizer que mais décadas também daqui a pouco a gente não vem ficar igual, porque nós temos a mesma Constituição e nós temos também o mesmo jeito pequeno de pensar, de sentir, de relacionar. E a maneira interior que a gente faz nas nossas orações, quando dirige uma oração ao Criador, é sempre através de um pedido, colocando-se numa condição que Ele, na sua grandiosidade, tem que nos atender. Essa é a maneira assim que a gente faz, que a gente pensa e que a gente atua. E essa maneira a gente vê assim que existe o Criador e existe a criatura. Nós somos as criaturas. O ser humano terreno, e a gente tem que ir fazendo as nossas observações pela nossa maneira interior, como a gente relaciona assim dentro da casa da gente, como a gente relaciona com os colegas de trabalho, como a gente sente a casa da gente, os familiares, e como a gente sente os colegas de trabalho. Esse relacionamento é uma coisa assim que é muito palpável, porque quando um filho faz uma coisa que nos desagrada, a gente tem um sentimento diferente daquele que a gente estava tendo até o momento anterior. Quando a companheira faz um jeito, um comportamento também que até então estava diferente, a gente também tem um sentimento diferente. No nosso relacionamento, os sentimentos, eles marcam
os pensamentos dão vida e os sentimentos solidificam. Então, o cuidado que a gente tem que ter é como a gente sente as coisas. E da maneira que a gente sente, é a maneira que a gente tem para relacionar com o Criador. E o Criador, Ele é o Criador e nós somos as criaturas. As criaturas semelha-se uma obra de arte. Tem o artista que cria as obras e nós somos as obras criadas. As obras criadas não faz parte do artista, do Criador. São manifestações e a gente tem que colocar no lugar da gente que a nossa arrogância, essa sim, essa que é grande, de achar que todas as vezes que nós dirigimos uma oração, um pedido, e que nós seremos atendidos prontamente pelo Criador. A vida interior é que dá o toque, é que dá a maneira de ser da pessoa, e essa maneira de ser tem que ser na graduação que a pessoa se encontra. Se a gente analisa também numa empresa os vários níveis de empregados que existem dentro da empresa, a gente vai vendo que o nosso nível, então tem um nível, a escala dentro de uma empresa é verdadeira. Com essa escala, então a gente vê até onde a gente pode chegar. E dessa maneira a gente tem que ir vendo o nosso sentimento interior em relação ao Criador, a grandeza do Criador e o ser humano como se encontra numa condição que todas as manifestações que ele faz são manifestações que não traz nenhum benefício. Normalmente sempre é acúmulos de bens terrenos, para ele usufruir daqueles bens terrenos acumulados ou para os filhos dele. E com isso não trouxe nenhum benefício e também não trouxe nenhuma transformação benéfica naquilo que ele colocou à mão. Quer dizer, se a gente observa, esse benefício, essa transformação benéfica seria na qualidade da terra ficar mais bonita. E isso não vem acontecendo. Essa grandeza da manifestação dos seres humanos, então não existe. Uma beleza, uma grandeza tem que ser com o benefício para todos. Na vida interior, essa maneira que a gente relaciona dentro da casa da gente, esse jeito tem que ser melhorado para que essa maneira melhora o relacionamento na vida profissional e na vida profissional a gente vem a ter um contraste, como é possível então relacionar com a grandeza da criação, com o Criador, com a grandeza da criação, porque todas as coisas que a gente vê, todas as estrelas que a gente vê, são obras criadas, e essas obras criadas é a grandeza da criação, o jeito que a gente vive, o jeito que a gente relaciona com essas grandezas. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai vendo dentro dela a condição em que ela se encontra. Ela vai começando a refletir nos ensinos que ela recebeu, o jeito que ela vive e o jeito que ela sente a vida. Se esse jeito dá a ela uma segurança, porque se nós sabemos que nasceu, está sujeito a morrer, e pode ser em qualquer fase da vida da pessoa. Não existe uma relação de tantas décadas que a pessoa vai encontrar-se na Terra. Então a maneira interior que a pessoa tem que estar é a maneira que ela se encontra todos os instantes com os sentimentos qualificados para que, se acontecer de ela ter que largar o corpo físico, ela se encontrar segura. A estrutura dela está nos ensinos que ela tem dentro dela, do jeito que ela vive, a vida interior dela. Então a pessoa acha que ela pode ficar assim muito
tranquila, porque ela vai ter muito tempo pela frente, ela poderá vir a ter muito tempo pela frente, mas acontece que a massa cefálica também tem o jeito e o costume do pensar. Quer dizer que se ela acha que ela, com o tempo, ela vai mudar o jeito de pensar, vai mudar o jeito de ser, não vai, porque não desenvolveu o costume. Isso fica fácil assim de a gente ver na nossa vida diária. O esforço que tem que ser feito quando a criança está desenvolvendo o centro motor para ela ter as habilidades manuais na escrita. O jeito que ela tem que perseverar para que a letra dela fique bonita. Se é uma pessoa que quer fazer um trabalho manual, ele também tem que fazer esse esforço em perseverar para ir tendo a leveza no toque, nos cortes, no jeito que precisa fazer para aquele trabalho ficar bom. Então o nosso jeito interior, ele tem que ser um jeito que tem que ser a vida inteira. Não tem uma maneira de achar que depois eu vou ter tempo para isso. Isso, tanto é verdade que a gente sabe assim que muitas pessoas morrem pequenininhos, com mais idade e com mais idades ainda. Mas tem o jeito que a pessoa tem que ir levando dentro dela para ver como ela relaciona com o Criador. Então, o ser humano terreno, diante de seu Deus, é o jeito que ele vive. E esse jeito não pode ser diferente dos contrastes que ele tem dentro da casa dele e na profissão dele, do jeito que ele relaciona com os colegas de trabalho. Esse jeito tem que ir sendo feito uma avaliação. O que a pessoa tem que aprender a diferenciar é que existe o relacionamento exterior, que tem que ser cada coisa no seu lugar, com um distanciamento, e existe a vida interior, que é uma aproximação com a gente mesmo, conhecendo os pensamentos e os sentimentos. Com esse conhecimento, tem a possibilidade de ir recebendo intuições para ir melhorando essas maneiras e convivendo com as tendências que a gente tem. E a gente tem tendências que às vezes não são boas. Isso a gente pode observar numa outra pessoa, no filho da gente. Se a gente consegue observar essas coisas no filho, as tendências que ele tem, a gente vê que ele também é a cópia nossa. E para a gente melhorar o filho, a gente tem que melhorar dentro da gente primeiro. O reflexo é exterior, mas a mudança é interior. E essa mudança tem que ser com a boa vontade, tem que ser com a força do livro na luz da verdade. E a gente vem observando que, além de fazer um trabalho assim de sobrevivência e de acúmulos de bens terrenos, a gente faz um outro trabalho também, que é de ter filhos para ocupar o espaço que a gente tem vazio dentro da gente. E eu não conheço nenhuma pessoa que se prontifica a trazer um filho para essa terra com um propósito de trazer um filho ligado à luz, com costumes bons, para ajudar essa terra a ficar mais bonita. Esse propósito interior tem que ser assim um propósito muito forte. Com esse propósito tem possibilidade de cada um ser diferente do outro, de cada um ter a sua própria personalidade. Então a gente vai vendo que as personalidades são individuais, mas são assim coletivas, porque o que uma pessoa faz, a outra faz. O jeito que uma pessoa veste, a outra pessoa veste. Não tem mais uma nobreza de uma vestimenta individual. Todas as vestimentas hoje se encontram na coletividade, todas iguais. Não existe essas coisas todas iguais, porque a beleza de cada um de nós está na diferença de cada coisa. Cada pessoa tem uma altura, cada pessoa tem um corpo e cada pessoa tem um gosto. E esse gosto precisa de passar para fora também, para que prevaleça a condição da individualidade, da beleza que cada um tem.
Nesse trabalho a gente vem assim observando que a vida interior da pessoa é que marca o jeito que a pessoa acha que é. E esse jeito é o jeito que ela vai levando a vida, com a consideração. Uma vida interior não pode ser diferente da vida exterior. A maneira em que a pessoa vê como ela acha que ela é, o jeito que ela comporta com outras pessoas, o jeito que ela comporta dentro da casa dela. E esse jeito está na formação dela, o jeito que ela foi desenvolvendo na infância, o jeito que ela já recebeu dos pais, porque assemelha-se. E a gente observando assim os nossos filhos, a gente vê que eles assemelham muito a nossa maneira de ser, o nosso jeito de posicionar, os nossos costumes. Tem essa coisa assim de ficar impregnado com os costumes. Mas quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai trabalhando dentro dela de uma maneira diferente. Os jeitos, as maneiras continuam, mas continua também um jeito de leveza interior, de beleza, de delicadeza, de firmeza, de determinação, porque a leveza, a delicadeza, o jeito bom, isso tem que existir, mas tem que existir também a maneira de distanciar das outras pessoas. Porque a gente vem observando assim, que sempre o bonzinho, ele também fica sobrecarregado. E esse jeito de ser bonzinho, a própria pessoa é que tem que ir avaliando como ela é. Ela vai aceitando e vai ficando sobrecarregada, vai aceitando e vai ficando assim com as situações difíceis, com as incoerências. Então, os jeitos também têm que ser melhorados. Não tem uma maneira de melhorar a pessoa lá fora. Tem a maneira da gente melhorar a gente mesmo, de desenvolver o jeito para ficar melhor. Esse jeito para ficar melhor é estudando o livro Na Luz da Verdade, porque aumenta a percepção. A percepção, ela é uma qualidade que está além dos sentidos, porque o tato, o paladar, o olfato, a audição, a visão e a percepção é da qualidade de quando a gente está elaborando um alimento e a quantidade de sal que a gente vai colocar naquele alimento. Então é perceber o tanto certo. E essa percepção a gente tem que trazer para dentro do nosso dia a dia para poder ir organizando a nossa vida exterior e firmando essas conquistas que a gente está precisando de ter. Porque na leveza, na delicadeza, na bondade, na segurança, na determinação, é o jeito que a gente relaciona com o Criador. Porque com essa firmeza, também a gente tem a firmeza de fazer um pedido quando for preciso. Com a segurança interior, a gente vai observando que não tem assim uma maneira de pedir para o Criador um auxílio, uma ajuda, um benefício, porque o nosso jeito já é um jeito que não tem a necessidade de fazer nada, porque nas coisas terrenas a gente vem observando que a gente tem a firmeza, tem a dedicação e o pão de cada dia, com um pouco de esforço, a gente sempre vai ter. E o criar os filhos, a gente vai observando que aqueles filhos não são nossos brinquedos. Se a gente os trouxe para a Terra, é para poder ter mais um espírito de luz caminhando em direção à luz. Então, a nossa segurança, a nossa determinação, a nossa leveza, a nossa gentileza, a delicadeza, também com essa limitação de cada item, nosso filho também vai entrar na vida com essa limitação. E com isso ele também vai ter a condição de ir fazendo a seleção dos companheiros de estrada. Porque a nossa vida é assim, nós temos os companheiros de estrada e com essas coisas ele vai fazendo a seleção e ele também vai fazendo a seleção no futuro dele, no jeito dele trabalhar,
com o que ele vai querer trabalhar no futuro. Porque quando a pessoa trabalha com coisas que não traz dentro dela uma grandeza, também essa pessoa vai ficar entorpecida. O livro Na Luz da Verdade vai dando essa condição da pessoa ver que o outro não é para ocupar o espaço vazio que ele tem dentro dele. O outro é um companheiro de estrada, companheiro de trabalho, companheiro dentro da casa da gente, a companheira que a gente tem é um acompanhante na estrada da vida, é o que caminha junto com a gente. E com isso a gente vai podendo ter a firmeza e não ter que arrumar nada no futuro. E com isso a gente também não tem que dirigir uma prece em relação ao Criador, somente fazendo pedido. Temos que desenvolver o jeito de usar bem o que temos e desenvolver um tipo de prece, de oração, que faz um agradecimento pela grandeza que nós estamos tendo nessa terra, da beleza que nos possibilita ver, da companheira que a gente tem, dos filhos que a gente tem, dos companheiros de trabalho. A vida interior vai marcando assim. Então, quando a gente tem uma vontade de dirigir uma prece ao Criador, a gente vai dirigir com uma objetividade. E essa objetividade tem a possibilidade de ser atendido, porque a pessoa também no dia a dia dela, ela é uma pessoa coerente. E quando a gente usa bem a qualidade recebida, então a gente fica na condição daquela obra criada com um certo valor. Então aquela obra que é criada não é uma obra qualquer, é uma obra que valoriza a sua procedência, porque a nossa procedência é espiritual e começamos então a valorizar as coisas do espírito. As coisas da terra a gente precisa, porque nós estamos no planeta Terra e aqui necessita das coisas da terra. E quando a gente está caminhando na vida espiritual junto com a vida material, cuidando dos nossos afazeres, da nossa responsabilidade, então a gente vai ficando mais tranquilo também no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser e na nossa vida interior, com os nossos companheiros de trabalho. Então a gente vai observando assim a tendência que os filhos têm e a maneira interior que a gente precisa de desenvolver para poder colaborar com aquele filho. Se a gente tem aquele filho, porque a gente prontificou em ajudá-los. E se a gente tem vontade de ajudá-los, então a gente tem que desenvolver dentro de cada um de nós a maneira de ter esta condição. Eu falo um filho, mas pode ser um colega de trabalho, pode ser a companheira, pode ser o companheiro. Essa maneira tem que ser uma maneira que possibilita a pessoa movimentar. A pessoa, para ela ficar pura e cristalina como aquele riacho, é ela que tem que movimentar, porque o corpo físico é dela, os pensamentos, os sentimentos, o que a gente pode fazer é dar orientação, da instrução, da informação. E o caminho é a pessoa que tem que caminhar. E o primeiro mandamento, a gente tem que ter ele assim muito presente, porque na percepção atua com o primeiro mandamento. Na confiança tem os ensinos, na confiança tem a maneira que atua com os ensinos, e os ensinos é que dá a sustentação. Então, ao longo dos anos, a pessoa tem que ir arrumando ontem, para que ao longo dos anos fica arrumado, porque um pequeno desvio a muitas distâncias vira uma curva. Então, é bem interessante isso. Quando a gente tem pequenos desvios, a gente vê os nossos filhos que vêm com aquele pequeno desvio mais acentuado, num costume, num jeito de alimentar, numa maneira de ser. Então não pode ter um pequeno desvio, porque calcifica a nossa maneira de viver. E com essa calcificação,
entra a diminuição da lucidez. Então, quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela tem possibilidade de tirar essa calcificação, mas tem a limitação interior, porque vai demorando e vai solidificando. Quando a pessoa pisa de uma maneira que prejudica o pé, ela vai prejudicando a perna, vai prejudicando a coxa, as vértebras, não prejudica somente uma parte, prejudica todo um sistema. Na vida interior da pessoa, um pequeno costume que não faz bem para a saúde é suficiente para os filhos ter costumes mais acentuados. Quando a pessoa está com disposição interior em fazer com que ela melhora e que os descendentes dela melhora também, ela tem que arrumar muito rapidamente. Quando ela arruma, dentro dela fica uma coisa boa. A referência que ela passa a ser uma referência melhorada. O livro Na Luz da Verdade vai dando essa condição da pessoa e vendo o propósito que ela tem nessa terra, de como ela trabalha, de como ela acumula os bens terrenos e para qual finalidade. E para qual finalidade ela trouxe os filhos, como esses filhos vão agora brilhar, caminhar no caminho da luz, e de como ela sente, como ela pensa, de como ela atua. A importância que a gente tem de arrumar dentro da gente os entendimentos que a gente recebeu dos nossos pais tem essa importância boa, porque a gente arruma os nossos filhos. As descendências vão sempre melhorando, vão sempre sendo sólidas no caminho da luz, porque dentro de nós tem o entendimento correto. Então a finalidade de trazer um filho, de ter os companheiros, de ter o ambiente de trabalho, tem que ser com uma finalidade de enobrecendo-se em todos os itens, na delicadeza, enobrecendo na fala, no traje, no jeito, na leveza do caminhar, na importância de quando relaciona com um colega, o jeito que posiciona, as palavras que usam. As palavras têm muita força, a palavra é vida, e com essa vida que a palavra tem, então as coisas vão modificando. Diante de nós se encontram os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. É esse que tem a força dentro de nós. Ao longo dos anos, quando a gente vai arrumando a fala, a gente vai observando que com a mudança dos pensamentos, com a mudança do sentimento, fica boa a nossa fala, fica uma fala construtiva e a gente passa a ter o valor que precisa de ter. Aonde a gente chega, aquele brilho, aquela força irradia. O livro Na Luz da Verdade ajuda a pessoa a ter essa condição. Aonde ele chegar, ele vai brilhar, porque dentro dele tem um propósito, e esse propósito é caminhar no caminho da luz. Todas as coisas ficarão claras, e então ele vai irradiar coisas boas.